Matheus Vital, bola enfiada de primeira na esquerda. Tem espaço, o Romero foi para cima dele com o Edgar. Romero levou a melhor, rolou no meio para o Jadson. Sobrou na entrada da área. Pedrinho bate, toca a música! Fala, nação, tudo bem? Eu trouxe à memória de vocês esse gol do Pedrinho, que foi o gol que eliminou o Flamengo da final da Copa do Brasil de 2018. E vocês lembram quem era o técnico desse time do Corinthians de 2018? Muita gente vai falar Carille, mas não era não, era esse cara aqui, ó. Esse malandro aí, Jair Ventura. Se o Jair Ventura conseguiu chegar na Copa do Brasil, qualquer técnico com um pouquinho de organização faz o Corinthians chegar também no final da Copa do Brasil. E lembrando que, pelo tamanho do Corinthians, pela força do Corinthians, nós disputamos em média 4 competições, né? Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Temos que chegar obrigatoriamente em 2 no ano, tá? E ganhar pelo menos uma. Pelo menos é essa a leitura que eu faço. Agora vamos falar do jogo, né? O jogaço, Corinthians e Flamengo. E o que o Corinthians precisa para ser campeão da Copa do Brasil. Então, roda a vinheta. Bora lá, gente. Eu vou começar esse vídeo falando sobre esse tweet aqui, ó, do Mauro César. Dá uma olhadinha aí. Então é o seguinte, eu vi a entrevista dele. Ele de uma forma bem suave, ele desdenha o Corinthians. Ele fala realmente lá na entrevista que esse jogo da Copa do Brasil, essa final, será um aperitivo, dizendo nas entrelinhas que nós vamos passar e vai ser um aperitivo para a grande final da Libertadores. Olha, o futebol, eu já vi muita coisa, cara, e com certeza ele também, que ele é mais velho do que eu, já viu mais. Se marcar, o Flamengo não ganha nada, nenhuma coisa nem outra, tá? Nenhuma coisa nem outra. Então, Mauro César, eu só espero que você aguente depois o sarro e não bloqueie as pessoas no Twitter, que você tem essa mania, né, de bloquear as pessoas. Então, eu acho o seguinte, o VP deveria pegar esse tweet, essa entrevista, leva lá pro vestiário aí, ó. O cara tá falando que vocês são um aperitivo, são petisquinho do Flamengo. Ele só esquece de uma coisa, o Corinthians de hoje não é o mesmo Corinthians de há 1 mês e meio, 2 meses atrás. Aquele Corinthians amedrontado, aquele Corinthians que jogava, sabe, com medo, é o Flamengo. E mesmo assim ainda ganhamos, mas no brasileiro, né? Mal e ganhamos. Mas na Libertadores eu confesso que principalmente o jogo aqui de casa foi um jogo esquisitíssimo. O Corinthians, sei lá, parece que a bola queimava no pé dos caras. O Corinthians mudou de lá pra cá, e mudou pra melhor, pra muito melhor. Fausto Vera eu que havia feito algumas críticas a ele, mas não enquanto o jogar dele, mas aquela coisa do gol, que ele era um cara que fazia muito gol. Só que ele se transformou num cara que está realmente dominando ali o meio de campo. Hoje eu estou reconhecendo isso. Ele está realmente dominando ali o meio de campo, fazendo bons jogos na meiuca do Corinthians. Então muita coisa mudou, o Renato melhorou. O Yuri começou a fazer gols, tá? Ali, acho que naquele jogo contra o Flamengo, ele, acho que, se não me engano, ele não tinha feito nenhum gol, não. Acho que não tinha feito nenhum gol, não. Então muita coisa mudou, muita água rolou por debaixo dessa ponte. Então, Flamengo, não pense em você que vai chegar aqui e vai ser facinho. Não vai não. Não vai não. E eu vou dizer aqui no canal, meu palpite é 2-0, porque eu acredito no meu time. Eu acredito no Corinthians. O Corinthians ganha aqui, eu vou falar pra você, eu tenho que dar um palpite, eu dei 2-0, mas o Corinthians ganha do Flamengo aqui, ganha. Nós vamos ganhar do Flamengo aqui. 1-0, o meu palpite é 2-1, 3-1, 3-2. O Corinthians ganha, tá? Esse é o meu palpite. Agora lá no Maracanã, depois de uma semana a gente vê como é que vai estar o clima. Então o que acontece, gente? Esse é o jogo que nós precisamos fazer o resultado. Nós precisamos fazer o resultado aqui. Tá? Eu repito isso desde lá da Libertadores. O resultado tem que ser feito aqui. Primeiro, para confiança. Para a gente ter confiança de jogar no Maracanã. Porque lá vai estar lotado, tal. É o território dos caras. Os caras têm força lá. A mesma força que nós temos aqui, eles têm lá. Tá? Então nós precisamos fazer aqui o resultado. Aqui, e não lá. Porque lá vai ter que se desdobrar um monte, vai ser bem mais difícil. E é o que eu falei, nós vamos fazer.
o time do Corinthians para amanhã, eu acho que não vai ter nenhuma surpresa, é o que a gente já tá acostumado aí. O Cássio, né, que teve um problema no pé aí, não sei não, cara, esse negócio tá meio estranho, cara. O cara quebrou o pé e ao mesmo tempo tá jogando, treinou. Mas enfim, digamos que esteja tudo certo e ele jogue. Então é Cássio, Balbuena e Gil, Fagner e Fábio Santos, o Fausto e o Duqueiroz, Renato, Yuri, Roger Guedes e o Mosquito. Cara, o que destoa aí, cara, ou pelo menos nesses últimos anos que está destoando, é o Mosquito, né? Eu não duvido nada que ele possa jogar com o Adson, que o Adson fez um bom jogo contra o Atlético Paranaense. O Mosquito não, o Mosquito tá. Não sei não, acho que ele perde inclusive a vaga. Eu coloco ele aqui, mas acho que ele vai perder essa vaga aí. Hein? Então o Corinthians deve sair por aí. O Flamengo, cara, eu não vou aqui me fingir de cego. É um baita time. É um baita time. O Pedro tá jogando horrores. O Arrascaeta tá jogando horrores. O Gabigol também. Não é horrores, mas é um cara que faz muito gol. É um cara chato, é um cara irritante, um cara que sabe jogar final. Ele irrita, ele provoca. Então o Flamengo tem várias artimanhas, tem várias armas que podem ser usadas. Aqui vai ser menos. Mas lá no Maracanã, por isso que eu tô falando, tem que ser aqui. A parada tem que resolver aqui. Então, como é que a gente para o time do Flamengo? Né? Pelo menos a meiuca do Flamengo. A ligação do Arrascaeta com o Pedro, a ligação do Arrascaeta com o Gabigol. Né? Ou se o Everton Ribeiro também jogar, são dois, cara. São dois belos armadores. E finalizadores também, né? Eles finalizam muito bem. Cara, é meio campo, cara. É meio campo. Aí é o Fausto Vera e o Duqueiroz. Embora o Du não tenha uma característica tão forte de marcação, o Fausto Vera tem. E fechar aquela meiuca, cara. Fechar aquela meiuca. De repente, ele nem joga ali com o Mosquito, fazendo a linha de três, mas coloque Juliano para ganhar essa. Fortalecer ali o meio, né? Aí você poderia jogar com Fausto Vera, Duqueiroz e Juliano, um pouco mais ali, o Juliano um pouco mais ali à frente, no círculo central, tentando pegar essa bola para alimentar aí um Renato, alimentar o próprio Roger, o Yuri. É uma formação legal também. Não seria aquela coisa do 3 volante clássico, mas fazia uma congestão ali, né? Um congestionamento, né? Desculpe. O Juliano, né, congestionando ali aquele meio de campo, pode ser algo que seja interessante, sim, tá? Por isso que é uma tática aí do Vitor Pereira. Os outros jogadores do Flamengo, eles têm bons jogadores, né? As laterais, para mim, é um ponto fraco, né? Porque o Rodney, se for ele mesmo que jogar, ele avança demais. Então aí você tem o Roger Guedes caindo nas costas dele. Pode ser até que ele nem avance tanto. Do outro lado, o Felipe Luiz, lá já com seus 48 anos. A zaga deles, o Léo Pereira e o Davi Luiz, eles estão numa fase boa. Aquele tal de João Gomes também, pra mim, joga demais esse moleque. Da base dele, joga demais esse moleque. É um baita time, cara. É um baita time. Só que dentro da arena, o Corinthians também hoje é um baita time. Tá? Com a torcida, tudo. E nós precisamos vencer. Uma outra coisa que me deixa chateado, gente, é o seguinte. Nos 12 últimos jogos entre Corinthians e Flamengo, nós perdemos 10. Presta atenção, 10. Ganhamos um, empatamos o outro. Tirando essa sequência, eles eram nossos fregueses. Na história, eles eram nossos fregueses, tirando essa sequência. Tá? Agora eles têm 7 vitórias a mais. Como eu falo sempre aqui, estatística não serve para bosta nenhuma, mas ela serve para você analisar, para você ver o que aconteceu nos últimos jogos, o que acontece nos últimos confrontos. E é interessante você olhar essas coisas e motivar, no caso dos jogadores corintianos, motivar. Olha, gente, porra, 10 partidas, cara. Vocês estão loucos? Temos que ganhar esse troço aí. Deu motivação. Então, eu estou muito confiante para essa final. Né? Creio sim que o Corinthians vai vencer. E não bobei não, porque senão é de mais de um. Tá? Rogério, você está ficando louco. Estou ficando louco não. Estou ficando louco não. Presta atenção no que eu vou falar. Depois a gente conversa sobre isso daí. Tá bom, gente? Então, se vocês gostaram aí, ó, dá um cliquezinho aí, né? Coloca o gosteizinho aí pro Rogerinho. Se inscreve no canal, que ajuda demais o Rogerinho a crescer no YouTube. Tá bom, gente? Então, muito obrigado. Fiquem com Deus. Tchau.